Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês podem ver, o cenário está completamente diferente. A gente está na Croácia. Eu acho que esse é o primeiro vídeo com este cenário, né, nesta casa. Acho que semana que vem, no final de semana que vem, eu postarei mais um vídeo aqui. Provavelmente será um vlog de leitura. Mas hoje falaremos sobre um livro super interessante que eu nem teria provavelmente lido se não fosse pelo Gabriel, que é o Crônicas do Bob Dylan. Essa edição que eu tenho aqui está em inglês, mas já tem versão em português, acho que há muito tempo, não sei, esse livro foi publicado em 2004 e a edição em português é bem bonita a capa, na verdade é essa capa aqui, né, o Bob Dylan. Vou deixar aqui do lado para vocês verem e o link lá embaixo também na descrição para vocês adquirirem o livro, caso vocês tenham interesse. Mas eu gostei muito dessa edição, achei ela bem bonita. Na verdade, isso aqui é uma jacket e o livro ele é todo preto, como vocês podem ver. Ele é bem bonito, as marcações. Mas é isso, hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse livro escrito pelo Bob Dylan. Eu falei uma mistura agora de Dylan, que a gente tá acostumado a falar no Brasil, né, com Dylan, mas Bob Dylan. E é isso, gente, esse livro me surpreendeu, eu gostei muito da leitura, já anotei algumas coisas aqui bacanas pra conversar com vocês, pra gente, enfim, né, falar um pouquinho sobre música, pra variar, que aqui eu acho que a gente nunca falou sobre um livro específico sobre música ou de algum escritor que também fosse músico. Eu acho que a gente nunca falou. Eu acho que a gente falou um pouquinho de música no vídeo do Roger Scruton. Eu gosto muito daquele vídeo, se vocês, né, quiserem dar uma olhada, vou deixar aqui lá embaixo na descrição e nos cards pra vocês. Mas acredito que não nesse tipo, né, de formato que será este vídeo. Mas, enfim, vamos lá começar. Já estou aqui com o meu chá, que na verdade hoje eu fiz uma mistura. Vocês sabem que eu gosto muito de alguns tipos de chá, né? A gente já conversou aqui, aquele espinheiro, o tulsi eu gosto muito, mas hoje eu fiz uma mistura que na verdade tá sendo meu favorito agora, que é o de cúrcuma e vanilla chai. E essa mistura é muito boa, gente. Se vocês tiverem acesso a esses chás, façam essa misturinha, porque realmente maravilhoso. E vocês estão vendo que o meu look está super tropical, não é mesmo? Quer dizer, mediterrâneo, porque a gente tá no Mediterrâneo. Mas, na verdade, não tá só hoje, tá bem nublado. Na verdade, tá tendo uma tempestade aqui. Continua quente. Meu look tá todo, né, praia, mas tá uma tempestade torrencial. Mas o look continua bem veraneio, né? Verão. Mas enfim, tá quente, então tá ótimo. Mas enfim, gente, vamos lá conversar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso. Eu li, se não me engano, Não, tem uma semana já que eu comecei a ler, mas assim, eu peguei mesmo pra ler, tem uns 2 dias, e ele é bem rapidinho de ler. Tem em média 200, acho que 290 páginas. E, na verdade, gente, assim, pra ser bem sincera, o Bob Dylan me surpreendeu. Quer dizer, acho que eu não posso dizer que ele me surpreendeu, né? Porque ele foi um grande... né? Não morreu. Ele é um grande compositor, mas me surpreendeu mais porque a escrita dele não é muito artística, se isso faz sentido. Ela é mais simples, ela é mais direta ao ponto, mas ela possui um estilo que é bem dele mesmo, eu acho, né? Eu acho que ele não tá... O que faz o livro ser tão bem escrito e a escrita ser tão prazerosa, que ele não tá tentando escrever, nem parece que ele tá tentando ser artístico, nem ter estilo, nem nada. Mas no final das contas ele tem um estilo que eu gostei muito, me agradou bastante. Esse livro aqui é como se fosse um formato de uma biografia. Na verdade, o formato não é uma biografia, é como se fosse uma biografia, mas o formato não é de biografia. Ele é dividido em 5 partes.
E tô organizando aqui o meu caderninho, que eu tô sentado no chão. Então eu tô tentando deixar as coisas o mais organizadas aqui possível. Mas enfim, o livro ele é dividido em cinco partes, 5 capítulos, né? E ele não é linear, né? O livro ele não é linear, ele não conta a história dele, assim, a biografia, né? A minha vida do começo até agora, ou então até quando ele escreveu, nada disso. Ele, como se fossem crônicas mesmo, ele vai contando um pouquinho da vida dele a cada capítulo. Então tem uns 2 capítulos aqui que tem o nome de álbuns dele, né? Enfim, cada capítulo foca mais no momento, numa passagem, num momento da vida dele mesmo. Mas, claro, sempre recheado de muita música, né? Mas, enfim, gente, o Dylan ele já escreveu outros livros também. Trovão. Mas o Dylan já escreveu também outros livros. Eu sei que ele escreveu uma coletânea de poesias chamada Tarântula, mas eu nunca li. E eu não sei outros, na verdade, não me veio à memória agora. Mas ele também já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas não como escritor de literatura, né? Como compositor. Então, eu acho que na capa da edição brasileira tem o Prêmio Nobel de Literatura, enfim. Como eu tava falando, gente, o livro é dividido em 5 partes. A primeira parte é logo no começo da vida dele, lá em Nova York, quando ele acaba de assinar com uma... Sorry? Oh God, I can't believe I forgot. And I can't look it up. Which name of what? The word for music publishing company in Portuguese. Like a record label? Record label, yeah. Gravadora. Gravadora. Thank you. De nada. Enfim, uma gravadora, né? E alguns momentos da vida dele em Nova York, bem novinho ainda. E aí, as outras 3 partes são meio que durante, né, a vida dele, compondo e coisas pessoais também, principalmente focando nos rótulos, né, que lhe impuseram. Então, assim, ele foi um homem muito rotulado. Inclusive, eu o rotulava na minha própria cabeça, eu julgava muito Bob Dylan. Não julgava muito, na verdade, eu nunca parei muito pra pensar sobre isso, mas eu ouvia de uma forma que mudou completamente depois da leitura desse livro aqui. Então, eu sempre gostei das músicas dele, não conhecia muita coisa, eu fui mudar mesmo o meu conhecimento, ter mais conhecimento sobre Bob Dylan depois que eu comecei a namorar o Gabriel, e ele gosta muito. Então, eu sempre gostei, né, dele, de algumas músicas, mas não sabia muita coisa e achava, tinha lá o rótulo dele na minha cabeça, né, pessoalmente, que pessoa, que tipo de pessoa ele era, não pessoalmente, na verdade, mas a imagem que ele tinha, né, tanto política quanto social, enfim. E lendo esse livro, eu fui ver que, na verdade, foram rótulos que lhe impuseram, e não ele, né, se impôs isso e, enfim, passar essa imagem. Então, os 3 capítulos, né, centrais do meio, né, são mais focados nisso. E o último capítulo, na verdade, volta a quando ele era bem novinho, antes mesmo de sair da sua cidade, né, de origem, sua hometown. Então, na verdade, ele nasceu em Minnesota. E ele nasceu numa cidade chamada, eu não sei como é nem que pronuncia, na verdade. How do you pronounce the city? Duluth? How do you pronounce it, the city? Duluth? Duluth? Mas ele nasceu lá e viveu a vida até se tornar, acho que adolescente, um pouco antes dele sair, né, de casa. Ele morou em uma cidade pequena do lado de Duluth. E aí, quando ele decidiu, né, sair de casa e ir em busca da música, né, de viver da música, ele foi primeiro para Minneapolis. Enfim, ele passa um tempo lá em Minneapolis e depois ele vai a Nova York e começa mesmo esse processo de virar um dos maiores, se não o maior compositor, né, de música
folk ou de música no geral. Mas achei super interessante esse primeiro capítulo porque traz ele em Nova York cantando em bares, assim, recebendo em troca, né, não pagamento, mas comida, então hambúrgueres e fries e coisas desse tipo, batata frita. Então ele ia, cantava, tocava e aí recebia isso como forma de pagamento. Ele começou assim um bom tempo, o começo da carreira dele foi assim mesmo. E lá para as tantas ele foi conseguindo, né, passar, né, pela escadinha e conseguindo sua reputação e até dinheiro mesmo, antes dele assinar com essa gravadora. Como eu falei pra vocês, o primeiro capítulo já é ele assinando a gravadora, e esse capítulo, essas coisas que eu tô falando aqui, é desse primeiro capítulo, mas ele vai passando um pouquinho pra trás, e aí, enfim, no primeiro e no último capítulo ele mistura um pouquinho dessa mesma época, né, mas de forma diferente. Então, uma coisa que eu acho super interessante aqui, que acontece logo nesse primeiro capítulo, tá na página 78, a gente não para de trovejar. Na página 78 é que ele tá falando sobre o nome dele, né? O nome dele é Robert Zimmerman, então ele não pensou assim, Bob Dylan, de uma hora para outra. Então ele conta aqui um pouquinho de como foi esse processo de descobrir o seu próprio nome. Ele pensou em Robert Allen, Robert Dylan, pensou até em Bob Zimmerman, porque o nome dele, né, Bob, ele na verdade ele não era chamado de Bob pela família dele, era ou Robert ou Bobby. Ele nunca foi chamado de Bob. Aí ele pensou Bobby Zimmerman, aí ele não gostou do som, né? Depois ele pensou, ele chegou em Bob Dylan, mas ele pensou na verdade em Bobby, porque era como ele era chamado. E aí ele achou que no final das contas Bob Dylan não soava muito legal e ele escolheu Bob Dylan. Então eu gostei muito dessa parte, que ele conta um pouquinho disso pra gente. E ele passa bastante tempo também no livro falando sobre a grande paixão dele, né, que é folk music. E ele também começou na folk music, acredito que voltou também lá pras tantas, ele acabou retornando para este gênero literário, mas eu gosto que ele fala sobre como ele começou a gostar de música, fala sobre o grande ídolo da vida dele, que foi Woody Guthrie, fala sobre folk music, né? E assim, pra quem não sabe, folk music a tradução é povo. E vem de folklore, né? Então, mesma coisa que a gente tá acostumado também com a palavra folclore. Meio como se fosse assim, a música do povo. Então, na verdade, bem no começo, era como se fosse a música, as canções não pertenciam a ninguém, era de todo mundo, era do povo. Então, era a história do povo, né? Folclore, mesma coisa. Mas aí, folk music veio disso. E ele começou a carreira dele cantando e tocando muito Woody Guthrie e, enfim, outros Pete Seeger, enfim. E ele gostava muito desses... Ele ficou bem obcecado, assim, inclusive com um chamado... Muitos jazz e blues também, ele ficou bem obcecado no começo de carreira. Jack Elliott, esqueci o nome do outro, Robert Johnson, eu acho, mas enfim, muitos. Você fica até perdida. Eu tive que ficar procurando, gente, tem tanto nome aqui que se você for contar a quantidade de nome que tem aqui, vai dar mais de 100, mas é bom, porque a gente vai pesquisando sobre um pouquinho mais o mundo da música e entendendo, né? Eu não sou conhecedora de música, o que eu sei, o que eu pesquisei, o que o Gabriel me contou, porque o Gabriel, não sei se já falei pra vocês aqui, mas ele é músico, então, assim, mais ou menos por causa dele que esse vídeo tá acontecendo, mas porque eu gostei, né? Eu não ia fazer vídeo sobre esse livro, mas eu gostei tanto, comecei a ler e gostei tanto, que resolvi fazer mesmo. E eu acho que vocês também vão gostar. Principalmente quem é fã do Bob Dylan. Que nem eu falei pra vocês, eu gostava de algumas coisas dele, mas depois de ler esse livro eu fiquei mais fã ainda, gente. Realmente, ele é sensacional e agora eu escuto as músicas dele, leio as letras dele de forma diferente. Bom, mas como eu tava falando, né, a folk music, música folk, no começo era assim, não pertencia a ninguém, né? Todo mundo meio que cantava a música de todo mundo, pegava a melodia, pegava as letras,
o Bob Dylan mesmo, no começo, ele fez muito isso, demorou até ele escrever a primeira música, e o primeiro álbum dele, se não me engano, de 1962 ou 60, ele foi um misto de música escrita por ele e música também de outros artistas. Mas ele se inspirou muito na música tradicional folk, né? Então, algumas músicas que a gente nem sabe de quem são, na verdade. Mas, enfim, ele produziu muito, né, gente? Acho que ele foi um dos artistas, um dos músicos que mais produziu. Acho que ele quantos foram? 39 álbuns que ele lançou. Acho que quase 100 singles. Então, assim, o cara produziu demais e ainda continua produzindo, se não me engano. Ele já tá idoso, ele tem 81 anos. E, nossa, ainda tá aí, né? Não sei se ele vai escrever o volume 2, gente, não falei sobre isso ainda. Mas o livro, volume 1, fala aqui, as crônicas volume 1, ele disse que escreveu o volume 2, nunca escreveu, né? Eu queria que tivesse, porque esse livro realmente é muito bom. É um ótimo livro para você ler enquanto você, sei lá, toma uma taça de vinho ou toma um chá e escuta a trilha sonora do Bob Dylan. Falando, trilha sonora não, né? Tipo uma playlist. Mas falando em playlist, gente, fica até o final do vídeo. Porque no final do vídeo eu vou comentar com vocês. Vou compartilhar com vocês a playlist que o Gabriel criou com as melhores músicas do Bob Dylan e o top 10 de melhores músicas dele. Então, assim, só coisa boa. No livro, gente, ele traz muito mais do que uma autobiografia. Ele passa por vários períodos da vida dele, ele mostra pra gente de uma forma muito crua, assim, muito do coração mesmo, que ele passou, às vezes, pelos períodos que ele não estava produzindo música, que ele não estava conseguindo escrever, né, compor músicas. Então ele é bem aberto, assim, nessa parte artística, ele compartilha muita coisa com a gente. É como se a gente estivesse lendo os pensamentos dele, uma conversa, ou então como se a gente estivesse conversando com ele. Não é muito autobiográfico no sentido de, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele contando pra gente coisas que aconteceram na vida dele, meio que jogadas, e eu achei sensacional. Se alguém me contasse isso antes, eu poderia até ficar, eu gosto de biografias, né, lineares, mas realmente essa aqui me surpreendeu, porque eu não vejo como uma biografia, eu vejo mesmo como, né, crônicas, enfim, ele conversando com a gente. Mas eu achei particularmente interessante a parte que ele comenta o que a fama fez, né, o que a fama fez com ele. Eu acho que ele foi um dos primeiros, naquela época de Woodstock, ele foi um dos primeiros que foi visto como um ícone, né? Foi visto como um ídolo, talvez, e ele foi até endeusado por muitas pessoas. Então, assim, o que eu tava falando antes sobre os rótulos, né? Ele foi rotulado de muita coisa e as pessoas esperavam muito dele. Então, ele comenta aqui no livro o quanto isso foi prejudicial para ele, para a família dele, e o quanto ele não queria nada disso. Então, assim, ele não queria ser rotulado como um ativista, como o líder dos revolucionários, politicamente, né? Enfim, ele não queria ser taxado, rotulado de nada disso. Ele não queria liderar ninguém, ele não queria ir na rua e falar com o microfone, não queria nada disso. Ele até comenta aqui que ele acha que as pessoas pegaram muitas das letras dele e transformaram em coisas que não eram. Em que muitas vezes, quando ele escrevia uma música com um cunho político, ele nem pensava na política atual, ele pensava mais em coisas antigas que ele via no jornal, ele lia no jornal. Quando ele começou a escrever música, inclusive, ele foi à biblioteca, ele ficava lendo notícias antigas de jornal e começou a escrever música por cima disso. Achei isso super interessante. Ele comenta também que ele não gosta de política grande, que ele gosta de política pequena, tipo de comunidades, então deputados e coisas desse tipo, né, não gosta desse auê todo de político, de, enfim, presidente. Ele gosta de uma coisa mais simples e que ele nem é intelectualmente capaz, assim, não foi isso que ele falou, mas para poder ter conversa séria sobre política. Então ele falava, as pessoas esperavam uma coisa de mim que eu nunca falei que ia dar. Então ele fala que eles invadiam a casa dele. Então teve uma época que ele morou em Woodstock e
Woodstock era tipo uma fazenda, né? E tinha, acho que 2 policiais ou 3 policiais que moravam lá, que eram daquela região. E ele começou a ter muita invasão nas terras dele. Então, muitos fãs invadiam a casa dele, com a mulher, os filhos. Inclusive, uma das coisas que ele mais amava, prezava no mundo, né? Era a mulher e os filhos. Ele casou muito jovem, começou a ter filho muito jovem. Então, ele teve 4 filhos com a primeira esposa. E aí, quando eles estavam em casa, né? Na fazenda deles lá, o povo entrava na propriedade dele, entrava na casa dele, invadia mesmo. E ele foi falar com os policiais assim, o que eu posso fazer, né? Eu posso defender a minha família, eu posso defender a minha casa, a minha propriedade. Acho que ele tinha uma arma, se não me engano. Aí o policial falou, não, se você atirar em alguém, você que vai acabar sendo preso e na court, né? Na justiça. Então ele ficou, nossa, o que eu posso fazer? Daí ele se mudou várias vezes, ele foi, em dado momento, ele vai pra muito longe, vai morar do lado do mar, mas assim, longe mesmo, pra se esconder. Tem uma parte interessante aqui também que ele fala que ele vai pra Jerusalém. E ele é fotografado de propósito em Jerusalém porque ele quer desvincular a imagem dele com esse ativista político que as pessoas rotularam ele. Então ele falou que eu tava querendo fazer de tudo para as pessoas me desvincularem dessa imagem, né, esse rótulo que me impuseram de ativista político, enfim, que na verdade era uma coisa até maior do que isso. Eles meio que endeusavam ele, esperavam que ele resolvesse tudo, esperavam que ele falasse, né, falasse por todo mundo, enfim, e lutasse pelos direitos desses revolucionários. Então, assim, eu não sei o que ele pensava realmente ou não politicamente, isso na verdade não importa, né? Ele não é só porque uma pessoa pensa de uma forma que ela tem que ser vista ou tomada como o salvador da pátria. E ele falou que isso era horrível, né? Ele sofreu muito. Eu sei que ele se divorciou, acho que 10 anos depois do primeiro casamento, né, da primeira esposa. Não sei os motivos, ele não comenta sobre... Ele não fala muito sobre as esposas, ele fala, né, só por cima mesmo. Só que ele gostava de passar muito tempo com a família. E tudo que ele queria era ficar com a família. Em dado momento ele fala que ele queria ter uma vida de 9 a 5, né? Um trabalho normal, chegar em casa, ficar com a família, os filhos, e era isso que ele queria pra vida dele. Mas ele não conseguia. Enfim, gente, loucura total que Bob Dylan teve que passar. E não sabia de nada disso, gente. Não sabia de nada disso. Tinha uma imagem completamente diferente, né? A gente não pode ficar julgando sem saber. Ai, ai. Aqui nesse livro a gente também o acompanha em momentos aleatórios. Então, assim, na casa do Johnny Cash, com vários outros músicos, né? Num jantar, alguma coisa assim. Até quando o Bono vai pra casa dele jantar e eles têm uma conversa muito interessante. Ele fala que o Bono, apesar de ser irlandês, where's Bono from again? Is he from Dublin, yeah, right? Yeah, he's not from Howth. Is he from Howth? He's from Dalkey. Oh, okay, Dalkey. I don't know if he's from Dalkey. He has a house in Dalkey. Okay. I'm not a fan. Me neither. Enfim, Bono era irlandês e o Bob Dylan disse, de Dublin mesmo, e o Bob Dylan disse que ele sabia mais sobre a América do que muitos americanos. Mas enfim, engraçado isso, essas partes, né, cenas com... Inclusive foi o Bono que o ajudou o vinculou com um produtor de música importantíssimo, Danny Lanois, que o ajudou, né, a produzir, a lançar um álbum muito importante. He's Canadian, ele é canadense, ele é French Canadian, então acho que é franco-canadense. Que nem o... Quer dizer, que nem o Gabriel não, que nem metade do Gabriel, né? Enfim, nem lembro o que eu tava falando. Ele o ajudou a fazer um álbum, né, importante, que inclusive é o nome de um dos capítulos aqui, que é o Oh Mercy, e é um capítulo muito interessante de se ler. E assim, o livro inteiro é super interessante, gente. Eu gostei bastante da leitura. Mas, enfim, esses momentos aleatórios que ele traz também um momento super aleatório, que ele tá trabalhando em um álbum, ele tá tendo uns problemas, né, tá tendo muito bloqueio, e aí ele resolve só pegar a moto dele e vazar. Daí ele lá pras tantas chega numa lojinha
E tem um cara muito interessante, né? Super esquisito nessa lojinha. Eles ficam conversando um tempão e ele escreve tudo que eles conversaram. O nome do cara era Senpai, eu acho, se não me engano. Ele fala sobre tanta coisa, gente. Eu achei super interessante. No final das contas, foi uma leitura muito enriquecedora. Eu diria que principalmente em relação à música, porque o tanto de gente que ele traz aqui, que me levaram a ter mais conhecimento sobre esse gênero musical que eu tanto gosto, né? Foi incrível. Eu tenho uma lista enorme aqui de músicos para escutar e álbuns para escutar. O meu gênero musical favorito é o country, então country e o folk music, né, é muito similar em muitos aspectos. Assim, o Bob Dylan, na verdade, ele passa por vários gêneros, né? A paixão dele mesmo é folk music, mas ele passa por vários gêneros. Então, ele passa por country, ele passa por uma coisa mais, estilo mais rock, assim, enfim. Mas, no final das contas, eu acho que ele volta pro folk. Não sei como é que... Não escutei os álbuns mais recentes dele, mas com certeza, depois de ler esse livro, eu vou escutar todos. E também vou escutar muita coisa boa aqui que ele separou pra gente nesse livro. E agora, gente, chegou o momento principal do vídeo, que é a lista das melhores músicas do Gabriel. Uhul! Então, gente, primeiro de tudo, eu vou disponibilizar aqui embaixo a playlist no Spotify das melhores músicas do Bob Dylan, de acordo com o Gabriel. How many are there? Like 60. 60? Tipo, 60? Mais ou menos 60? Mais ou menos 60 músicas nessa playlist do Spotify, que é muito boa. E vou deixar também aqui do lado o nome das músicas que ele escolheu, as 10 melhores músicas do Bob Dylan, e eu também coloquei 2. Não, eu coloquei 3 aqui também, né? Porque, na verdade, as 10 que ele acha que são as melhores são as que eu acho melhores também. Então, nossos gostos, né, coincidem. Mas eu vou colocar as 3 também que eu escolhi. Então, vamos lá para o top 10 músicas favoritas do Bob Dylan, do Gabriel, e minhas também. E depois eu vou deixar umas extras. Mas em 10º lugar, né, The Man and Me. Em 9º lugar, Desolation Row. Em 8º lugar, Not Dark Yet. Em 7º lugar, It's All Over Now, Baby Blue. Mas a versão do The Byrds, o Gabriel gosta mais. 6º lugar, Just Like a Woman. 5º lugar, Don't Think Twice, It's Alright. 4º lugar, Tonight I'll Be Staying Here With You. 3º lugar, You're a Big Girl Now. 2º lugar, Shelter from the Storm, que é a minha favorita, ou uma das minhas favoritas. 1º lugar, Boots of Spanish Leather. Eu coloquei mais 4 aqui. Tangled Up in Blue, que também é uma das favoritas dele. You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. I'll Be Your Baby Tonight. Yeah. I'll Be Your Baby Tonight. E With God on Our Side. E é isso, gente. Mas eu acho que, assim, o meu álbum favorito é o de 1975, Blood on the Tracks. Ele realmente é o meu favorito por agora, por enquanto. Vamos ver se vai mudar. Mas é isso, gente. Foi um vídeo diferente, mais musical, né, do que literário. Mas esse livro realmente vale muito a pena. Eu gostei bastante. E olha que eu não sou a maior fã do Bob Dylan e eu amei o livro. Achei que ele escreve bem, tem um estilo próprio, ele não faz floreios nenhum. Ele é bem direto ao ponto, mas ele é engraçado, né? Ele é inteligente, enfim. Eu achei a leitura super agradável. Não sei como é que tá a tradução, mas eu sei que é pela editora Planeta. Mas é isso, não sei, pode ser que seja bom, né? Eu acho que vale a pena dar uma conferida. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.